Boa noite a todos. Hoje nós temos uma grande satisfação de receber a professora Maria Rita Marques de Oliveira, da Unesp de Botucatu, que é também uma pessoa que tem uma grande importância no movimento, na luta contra a fome, pela segurança alimentar e nutricional no Brasil. Então, nós vamos conversar um pouco com ela sobre como fazer para que as medidas necessárias para assegurar que o povo brasileiro tenha uma alimentação saudável, como fazer para que o Estado venha a assumir, né, de uma forma mais efetiva essa tarefa, né, que lhe corresponderia, né? E nós vamos ter como debatedores o professor Luiz Gonzaga Chevegato Filho, da Universidade Federal de São João del Rei, o professor José Otávio Pompeu e Silva, olá, da UFRJ, e o professor Celson Diniz Pereira, da UFMG. Tá, então, eu vou solicitar para a Maria Rita fazer um histórico, que eu sei que é muito rico, né, mas a gente vai ter que fazer caber aqui dentro dessa hora e meia de entrevista, sobre a sua própria trajetória, né, a sua história de vida e a história desse movimento tão importante, né, no Brasil, desde os anos 60, né, ou talvez antes, das pessoas preocupadas com a fome, né, com a carência nutricional do povo, né, e os movimentos que ocorreram, né, talvez o mais famoso tenha sido do Betinho, não sei, mas ela vai nos lembrar, né, desses eventos tão marcantes, né, da vida política brasileira, e depois a gente vai discutir no presente e para o futuro, né, o que fazer para que o Estado efetivamente assuma essa importantíssima parte, né, da sua responsabilidade, que é a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro. Tá, então, muito bem-vinda, Maria Rita. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de participar. É um canal novo, que ainda tem poucos likes. A gente espera que consiga construir, né, uma linha de discussão envolvendo pessoas que se destacam como você, né, nessa luta para que o Estado brasileiro assuma suas responsabilidades, né? Não é uma questão puramente de um governo, mas uma questão do Estado, né? Tá, então, eu passo a palavra para você e fazer uso dela da forma que você julgar melhor. Tá desligado o microfone. Muito obrigada pelo convite, é sempre muito importante e a gente ter essas oportunidades de discussão. Então, eu penso que a sua iniciativa e que outros o sigam, elas são muito relevantes, muito importantes no momento que o país precisa se organizar, precisa buscar o seu caminho, né? Então, eu fico muito grata pelo convite e parabenizo a iniciativa, muito prazer aos colegas que estão aqui, e quando você me falava, então fale a história misturada, né? E aí eu fiquei pensando de onde é que eu vou começar essa história. E aí eu me lembrei da filha de agricultor, né, de época da ditadura, onde o meu pai dizia que era para tomar cuidado com o que se falava. E que eu tinha uma tia que estava no convento e que a irmã superiora havia sido deportada, e aí a minha mãe dizia, ela foi deportada porque ela escondia terrorista no sótão do convento, então ela precisou ir para fora do país. Eu, de criança, ouvia isso, né? E, ao mesmo tempo, eu não sabia, mas a gente tinha Josué de Castro no exílio. Eu lembrei dele. A hora que vocês falaram, eu fiquei pensando em José de Castro. Né? Tinha José de Castro no exílio. E depois eu fui fazer faculdade de nutrição. E aí a gente ouvia, né, falar, e isso era o quê? 79, 82,
né? A gente ouvia da fome que tinha sido colocada debaixo do tapete, né? Do censo de 70, que não se podia falar da fome, a fome era proibida, né? E eu até, na época, guardei uma revista Veja, que aparecia uma criança com um ratinho na mão, um preá, e aquilo era a única coisa que ela podia comer, mas isso foi divulgado muito depois, porque na época do censo isso não era permitido. E foi uma época que nós tínhamos muita fome no país, né? Tínhamos muita fome no país, e antecedendo a isso, logo no pós-guerra, José de Castro foi uma pessoa muito importante para mostrar que a fome era um problema político, não era um problema de superpopulação, né? E para trazer, para fazer a discussão na época daquilo que se conquistava do pós-guerra, que eram os direitos sociais, né? E que, aos poucos, a gente vai percebendo que nós conseguimos, né, mesmo passando pela ditadura, na abertura política, a gente conseguiu uma Constituição que garante direito, né? A gente tem um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, uma reabertura do Conselho em 93, né? Esse Conselho que reabre em 93, eu ainda não estava na academia, mas eu me lembro da professora Denise contando todo o movimento que se faz aqui no estado de São Paulo também, né? Para construir essa política. O Fernando Henrique, o conselho acabou, vocês sabem, né? Ele foi destituído aqui atualmente, mas ele já foi destituído num outro momento. Em 95, o Fernando Henrique também, primeiro ato dele foi destituir o conselho e criar um programa muito mais clientelista, né? Que foi aquele, agora me fugiu o nome do programa, mas que era a esposa do Fernando Henrique que cuidava, que era uma coisa pensando na fome, mas não é só isso que a segurança alimentar e nutricional cuida, né? Nós temos... Só porque já diz respeito a esse período, né? Aquela ação da cidadania do Betinho, ela começou antes da Constituinte e continuou implantada, né, nos municípios até os anos 2000, não? Então, ela faz um movimento muito grande, né? Porque tinha a questão da ação da cidadania e da ética na política. Eles trabalham muito essa questão, eles combinam com o primeiro conselho, com o segundo conselho, né, com a recondução do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional no governo do Lula, né? Então, o conselho ele vai ser recriado em 2003. A gente tem, então, esse movimento e a ação da cidadania ali, durante todo esse... Ela existe até hoje, a ação da cidadania, né? Ela existe como um movimento social. E faz com que a sociedade em si se articule, né? Acho que a gente está vivendo de novo um momento de articulação da sociedade, porque nós não temos uma institucionalidade colocada, né? A gente não tem o conselho, ele existe por lei, mas ele não está constituído. A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, ela existe na lei, mas não está funcionando. Parece que agora vão colocar de novo para funcionar, né? Então, acho que a gente, quando não tem essa questão da institucionalidade, a gente tem que se organizar como sociedade civil, né? É um momento muito propício esse da reunião, porque
os remanescentes do Conselho e o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, os fóruns estaduais de segurança alimentar, vão fazer conferência popular. Nós teremos conferência popular de segurança alimentar e nutricional, já que o governo federal não vai chamar. Certo, mas então o movimento continua como movimento da sociedade civil, mas baseado em algum preceito constitucional, né? Porque você disse a Constituição de 88, ela contemplou essa questão, né? Sim, vamos, eu acho que deixar assim bem claro, existe, nesse histórico, o que aconteceu, né? A gente tem uma recriação do Conselho em 2003, a gente tem uma segunda conferência, né? A primeira foi lá em 94, a gente tem uma segunda conferência de segurança alimentar e nutricional. Em 2006, o Brasil cria a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional. A Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O que tem nesse sistema? Tem o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, pensando no Estado, né, nacional, estadual e municipal. Alguns estados têm comissões regionais, como é o caso do estado de São Paulo. Tem uma instância de articulação da gestão pública para a construção de um plano de segurança alimentar e nutricional, que são as câmaras interministerial, intersecretarial no estado e nos municípios. Então, o sistema, ele tem uma lei, depois disso, que cria, né, um decreto, desculpa, que cria uma política de segurança alimentar e nutricional, que tem diretrizes muito bem definidas para esses planos, que passa por toda a questão do sistema alimentar, produção de alimentos, a questão da saúde, a questão das comunidades e povos tradicionais, a questão da água, do meio ambiente, uma série de coisas. Tudo isso é legal, tudo isso existe uma lei. O governo Bolsonaro, no primeiro dia de governo, suspendeu essa lei, tá? Ele quis ele suspendeu a lei ou cortou a verba? Ele tentou suspender isso. Houve um movimento popular muito grande e a lei foi mantida. A única coisa que eles mudaram na lei foi um parágrafo lá de água e tal. Então, ele tentou acabar com o Conselho e com a Câmara. Ele não acabou pela lei, mas ele não instituiu. Isso existe na gaveta. Tá? Então, o primeiro ato dele foi, acaba-se com a lei, mas ele não conseguiu fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, o que garante? Garante que os estados tenham os seus conselhos, que os municípios também tenham os seus conselhos, as suas câmaras, o sistema de segurança alimentar e nutricional continue existindo. Tem uma secretaria que cuida da segurança alimentar e nutricional lá no Ministério da Cidadania, antes era o Ministério do Desenvolvimento Social, mas nada está acontecendo. Né? Pois mas eu acho, pelo que eu me lembro, ele também cortou verbas, quer dizer, para que não acontecesse, né? Porque então, se os estados quiserem organizar os seus conselhos, vai ter que ser por iniciativa própria e sem as verbas federais, não é isso? Então, o que acontece, né? Quando você pensa no Conselho, no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele é um sistema que pensa em ações emergenciais, mas principalmente em ações estruturantes. Você tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, você tem bancos de alimentos, você tem cozinhas comunitárias, você tem uma série de iniciativas, de equipamentos sociais para a garantia da segurança alimentar e nutricional.
A agricultura familiar, ela não está recebendo praticamente nada. A verba da agricultura familiar foi muito cortada, que é esse programa de aquisição de alimentos. Então, o recurso para organizar esse sistema intersetorial, que vai fazer a gestão de políticas que estão, por exemplo, a alimentação escolar está na educação, o PAA esteve naquele Ministério do Desenvolvimento Agrário, que depois juntou lá com o MDS, mas tinha recurso ali nesse ministério. Articular tudo isso também precisa de recurso. E os estados recebiam, sim, um recurso nacional para fazer essa articulação, para organizar o sistema no nível do estado. Nós mesmos coordenamos um projeto para fortalecimento do sistema em São Paulo e Paraná. No ano de 2015, a gente ficou até 2019 usando esse recurso, mas era um recurso que às vezes vinha para a universidade, principalmente para essas secretarias de Kaizen e de conselho nos estados, para que eles pudessem apoiar os municípios. Então, essa verba também não existe mais. Mas pior que não existir essa verba é cortar verbas de programas que atendem tantas pessoas. É cortar verba, por exemplo, de PAA, não investir em recursos que se traduzem em garantia de direito, né? A população hoje, a maior parte das pessoas que estão abaixo da linha de pobreza estão no meio rural. E o meio rural pode produzir bem, mas precisa de apoio, precisa de infraestrutura, precisa de serviço, e esse tipo de coisa não está sendo privilegiado. Quer dizer, na verdade, está sendo muito... Recurso para essas ações estão sendo muito mínimos ou nenhum. Alfredo, posso fazer uma pergunta já? Claro, vamos lá. Olha, estou aprendendo muito. Aqui, esse canal, a gente aprende demais. Eu queria entender o avanço que teve no Brasil, né? Porque o Brasil era um dos países que tinha uma condição de fome mesmo, uma condição de muitas pessoas abaixo da linha de pobreza e até pessoas que não estavam abaixo da linha da pobreza com problemas de segurança alimentar, com questões muito graves. E o avanço que teve no Brasil, né? Eu vejo hoje a China fazendo propaganda do que ela está fazendo, mas o Brasil parece que fez em proporção até mais. E o que foi feito? O que a segurança alimentar trouxe para o Brasil? Olha, eu acho que trouxe muita visibilidade, porque, por exemplo, por que eu fui parar na rede Unasul, né? Em 2014, a gente tinha criado a rede SANS com recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia, e daí o Brasil consegue pautar a agenda da Unasul para a segurança alimentar e nutricional, e a Unesp é chamada para articular uma rede latino-americana de segurança alimentar e nutricional. Maria Rita, acho que precisa explicar o que é a rede SANS e a Unasul. Isso, nós pulamos um pedacinho da história, certo, Alfredo? Então, aí, um pouco da história que eu vivi. Eu estive no primeiro Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de São Paulo, tá? Isso em 2005. E de lá para cá, eu vim acompanhando muito o Conselho de Segurança Alimentar do Estado de São Paulo, suas idas e vindas e tal. Em 2007, eu venho para a Unesp com um recurso do Ministério de Ciência e Tecnologia, através do contato com o Dom Mauro Morelli, que tinha esse contato com o Ministério de Ciência e Tecnologia e tinha conseguido recurso para trabalhar a segurança alimentar e nutricional no Brasil. Não se efetivou para o Brasil inteiro, mas veio um recurso para o estado de São Paulo e a gente criou a rede SANS,
que é uma rede de defesa e promoção da alimentação adequada, saudável e solidária. A gente envolveu muitos municípios, a rede existe até hoje, nós temos um site, a gente trabalha muito alinhado com o Conselho do Estado, com o Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado, com a rede de articulação paulista, de agroecologia, enfim, com essa pauta no estado de São Paulo. Essa articulação no estado de São Paulo nos levou para assessorar essa articulação na América do Sul, porque o Brasil pautou isso lá. Da mesma forma que o Brasil pautou segurança alimentar e nutricional na CPLP. E hoje eu sou secretária do mecanismo... Comunidade de Língua Portuguesa, né? Isso, a Comunidade de Língua Portuguesa. Na verdade, eu não estou mais como secretária, mas eu fiquei bastante tempo como secretária, e hoje eu e a Jaqueline lá da Unilab, a Jaqueline é a secretária, desse mecanismo de facilitação da participação das universidades no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP. O Brasil pautou isso. Os países de língua portuguesa, quase todos têm uma política pública de segurança alimentar muito próxima ao que, lógico que adaptada à realidade deles, mas assim, muito influenciada pelo Brasil. Colômbia, e vários países aqui da América Latina. O Brasil foi referência para muitos países desenvolverem as suas políticas de segurança alimentar e nutricional. E por quê? Porque teve, né, voltando àquela questão que você coloca, se pensou nessas medidas, se pensou no Bolsa Família, então transferência de renda fez girar a economia local, né? Não ajuda só a pessoa que recebe, faz a economia local girar. O programa de aquisição de alimentos, que também dá o mínimo para esses agricultores, esses restaurantes populares, onde você tem, quem tem fome vai lá e por R$1 consegue comer, as cozinhas comunitárias, onde as pessoas vão ali e preparam alimentos, aprendem a fazer comida, gera renda, né? Uma série de iniciativas que fizeram com que o Brasil saísse do mapa da fome em 2014, né? Mas a partir de 2018 a coisa vem descambando, né? Não é? Celson pediu a palavra? Sim. Boa noite, professora. Eu fico muito satisfeito de ver iniciativas como esse que estou ouvindo agora. Eu acho que isso é muito importante para complementar as teorias que a gente faz há décadas. Eu gostaria só de perguntar no início o seguinte: qual a relação desse trabalho todo com a proposta de fome zero do Lula? Uhum. A proposta do Fome Zero do Lula foi o nome do primeiro programa de segurança alimentar e nutricional. Tá? E ela hoje, ela pauta o segundo objetivo do desenvolvimento sustentável, tá lá, Fome Zero até 2030. Né? Então, existem programas parecidos com o Fome Zero, com outros nomes em vários países, e era o nome do programa do governo Lula, onde se tinha todas essas iniciativas de geração de renda, de transferência de renda, tá? É um programa que começa a ser discutido mesmo antes do governo do Lula, e ele tem uma participação muito importante de figuras, como, por exemplo, o Dom Mauro Morelli, que até hoje a gente meio que trabalha juntos, o Fórum Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, que está ativo até hoje, que está procurando chamando essa conferência, né, que faz a lei orgânica de segurança alimentar a partir das conferências que tiveram.
Então, o programa, ele envolve tudo isso. Não teve continuidade à altura do governo da Dilma? Parece que não, né? Ela muda o nome do programa, né? E ela passa a priorizar algumas outras coisas. Já não foi a mesma coisa. Né? Eu acho que ela troca o nome, muitas iniciativas continuaram, mas algumas não com a mesma força. Maria Rita, atualmente parece que tem muitas ONGs e até doações, né, de pessoas físicas e jurídicas. Essas cozinhas solidárias estão funcionando assim. Então, hoje eu estou vendo um movimento bem interessante do Ministério Público e de movimentos sociais. Por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, que está chamando a conferência, o Fórum Paulista de Segurança Alimentar e Nutricional tem estado muito ativo, tem provocado, às vezes, algumas ações do Ministério Público. Eu já tive contato com o Ministério Público do Paraná, e eu sempre achava o Ministério Público do Paraná muito proativo, buscando a garantia do direito humano à alimentação, né? Até porque o Brasil é signatário do PIDESC, e lá, né, a gente tem de 99, o comentário número 12, que deixa muito claro o que é o direito humano à alimentação, né, o direito ao acesso ao alimento, a disponibilidade de alimentos de qualidade, o uso biológico, a saúde que deve vir do alimento, né, a estabilidade disso. Agora o conceito puxa também para a sustentabilidade, para o poder de agência da pessoa, né? Então, se o governo não faz, a sociedade civil cobra e começa a fazer algumas coisas, né? Então, o fórum tá cobrando, existem várias ONGs também se organizando para dar comida para quem tem fome. Na verdade, é a gente voltar lá atrás, né? Porque quando a gente tem a campanha do Betinho, quem tem fome tem pressa. E a gente já não estava mais no lema do quem tem fome tem pressa. A gente estava no lema da comida de verdade. O que é comida de verdade? Comida de verdade é aquela que não tem agrotóxico, é aquela que não tem gordura hidrogenada, é aquela que não gera obesidade, é aquela que não aumenta diabetes, hipertensão, câncer. Por quê? Porque não tinha tanta gente na fila da fome. E agora a gente volta, né? É muito interessante isso, que realmente a gente volta para aquela fase do Betinho, mas que, por outro lado, aquela fase foi muito rica, né? E em relação até a essa fase, eu queria te fazer uma pergunta mais filosófica. Quando se falava em ética na política, se pensava só na ética dos políticos ou também uma ética do Estado, né? De quem ocupa o governo, né? Quer dizer, uma ética como você tem, por exemplo, na ética médica, né? Bioética, você tem o profissional obrigado a seguir certos princípios, né? Senão o Conselho de Ética pode até puni-lo, né? E agora eu tenho a impressão que, não sei, isso que eu queria saber, a sua visão, a sua interpretação, né? Que quando se tinha esse movimento da ética na política, que era ligado ao movimento da ação da cidadania contra a fome, né? Será que era mais uma questão assim, de insatisfação com os políticos, né? Cobrando uma conduta mais ética dos políticos? E será que então seria uma novidade a gente falar de uma bioética da governança, como a gente está falando, né? Ou será que a gente está apenas revivendo o passado, né? O passado que não chegou a se efetivar totalmente, a gente está retomando, talvez, aquele momento, né? Que se tinha essa preocupação com a ética na política. Eu penso, Alfredo, que existiam pessoas em diversos
cenários de profundidade, eu acho. Eu acho que, assim, no geral, o que atraía as pessoas era, vamos colocar pessoas decentes sentadas lá na mesa. Eu acho que o que atraía muita gente era isso. Mas eu conheço pessoas que tinham profundidade para pensar isso. Por exemplo, o professor Flávio Valente, o próprio Dom Mauro Morelli, o próprio Betinho. Eu acho que essas pessoas que eram os mentores do movimento, eles pensavam um pouco além. Mas acho que o lema para atrair tanta gente é aquilo que, né, que aparece para as pessoas. Eu acho que tinha as duas coisas. Agora, voltando um pouquinho nisso que você fala, foi um momento muito rico. Eu acho que a gente teve um tempo de, assim, tipo, baixou-se a guarda, que a gente não precisava mais brigar por direito, que a gente não precisava mais, que parecia que as coisas estavam bem, né? Estava todo mundo do mesmo lado. Acho que houve um esvaziamento, né? Hoje eu vi uma foto lá no Peru, de muita gente, assim, se movimentando, né? E aí alguém dizia, los hermanos são mais políticos do que a gente, porque parece que a gente perdeu um pouco essa garra, né? E talvez tenha sido um tempo que a gente achou que não precisava mais defender, porque o direito estava ali, né? Mas com a pandemia a situação se agravou, Tudo né? tudo volta ao que era antes, e eu acho que as pessoas vão ter que se organizar. Certo. E como é que você vê essa questão, assim, também ligada à produção do alimento, né? Porque não basta você universalizar o acesso ao alimento se não tiver também a produção, né? E o Brasil é o país que tem maior vocação, assim, né, para ser um grande produtor de alimentos saudável, com biodiversidade, né? Será que esse produtor de commodities também, mas o alimento ele não precisa necessariamente ser vendido, exportado em natura, né? Você pode ter o valor agregado no alimento, por que não, né? Eu até estava conversando outro dia, discutindo no Facebook com uma pessoa que estava dizendo que o alimento industrializado, não pode existir o alimento orgânico industrializado. O alimento industrializado seria necessariamente não orgânico. Mas eu falei, mas peraí, eu morei nos Estados Unidos, morei na Suíça, na Inglaterra, tem os maiores supermercados lá são orgânicos. E como é que, se você atinge uma ampla escala de produção e distribuição, se não for industrializando? Porque industrializar, em última análise, quer dizer você atingir uma certa escala de produção e distribuição, certo? Não significa necessariamente você colocar aditivos químicos, conservantes, agrotóxicos para conservar ou para combater as chamadas pragas. Não, isso é uma visão antiquada, né? O que você... Então, como que eu vejo isso? Né? Existe por trás uma questão forte ideológica. Primeiro, a gente precisa colocar a diferença entre orgânico e agroecológico. Né? O agroecológico, por trás, ele tem toda uma forma de produzir, de pensar a relação de troca, a relação de mercado, de pensar um trabalho muito mais comunitário. Ele não comunga com as leis do capitalismo da grande produção. Por outro lado, o que a gente, assim, qual é a encruzilhada? A grande encruzilhada. Nós não podemos continuar mais plantando grandes extensões de terra, porque isso já, assim, não é mais conversa
dos agroecológicos. Isso já existe uma tomada de consciência de Banco Mundial, das pessoas que pensam lá em cima. Não dá mais para fazer grandes extensões de plantação, não dá mais para fazer grandes extensões de criação de animais, não dá mais para explorar a natureza da forma que a gente está explorando. Tem que repensar isso. Al Gore, Companhia Limitada. Isso. Outra questão, tem já assim bem evidenciado que das mortes que estão acontecendo no mundo, o principal fator de risco é a porcaria que a gente come. É o alimento industrializado, é a gordura, é a falta. Nós não estamos comendo comida. 50% da população mundial está exposta a risco alimentar. É o maior fator de risco para doença crônica do mundo. A inatividade física vem na sequência, o cigarro, mas o principal é a alimentação. Eu poderia trocar. Isso é um outro jeito para fazer as coisas, né? Eu poderia trocar industrializado por ultraprocessados? Poderia. A gente tem que pensar em como é que a gente economiza energia, como é que a gente economiza água, né? Uma série de coisas que esse modelo, se todo mundo resolver viver como os americanos, a gente vai viver muito pouco tempo. Precisa de 9 planetas Terra. Pois é. Né? E o ultraprocessado, ele faz isso, ele joga muito nutriente, muita coisa ali, e você come aquilo que não lhe faz bem. Agora, o que está acontecendo? A indústria de alimentos, ela não quer perder esse mercado. A semana passada, a própria Nestlé vazou uma discussão entre eles lá, e eles assumem, só 30% do que a gente vende é bom. Eu queria só falar uma coisinha assim, eu converso com o Alfredo nas redes sociais, né, e ele traz muito a ideia de o Brasil criar um modelo de futuro pela alimentação e não pela só a tecnologia, que as pessoas falam muito, tanto que a gente está no momento que não vai ter nem mais chip para vender, né? Então, como fazer isso, né? O que seria um lugar? E eu lembrei da cidade de Pintadas, na Bahia, em que lá eles têm essa questão comunitária, né? Agroecológica, e nessa época da pandemia, primeiro, eles estavam conseguiram controlar pela organização deles, e uma outra coisa que eu achei interessante demais, o preço, quando teve agora que o arroz virou quase um commodity aqui no Brasil, né, e cresceu tanto, e tantas outras coisas, a gente está na maior inflação de alimentos dos últimos anos, lá eles conseguiram manter um preço legal. E explica mais, o que a gente pode trazer para o futuro para a gente se alimentar bem, um país que era fome zero e comida boa na mesa? Pois é, o professor Bacarin tem um estudo bem interessante dessa questão da inflação dos alimentos. A gente está priorizando exportar e está subindo o preço para o consumidor. Né? É essa questão. O que a gente pode fazer para ter comida boa na mesa? A gente precisa que as cidades produzam as suas verduras, as suas frutas, que isso seja produzido perto, que as pessoas possam, na medida do possível, comer o mais fresco possível, né? É possível isso. Na verdade, eu acho que a gente já aumentou bastante isso. A indústria de alimentos, ela não vai desaparecer, mas a gente não pode comer só industrializado, né? É possível, por exemplo, eu consigo, em Botucatu, ir ao supermercado uma vez por mês, e as pessoas me entregam na cesta arroz, feijão, queijo, verdura, legumes, tudo fresco, de gente que eu conheço, quem plantou, né? É utópico. Já foi mais.
né? Já se falou que não era possível produzir sem agrotóxico. Agora já existem estudos dizendo, olha, é possível produzir para o mundo inteiro sem o uso do agrotóxico, de uma forma muito mais planejada, mas o que a gente precisa? A gente precisa de formar as pessoas para isso, a gente precisa de assistência técnica, a gente precisa de extensão rural, a gente precisa criar mercado, tem muito produto sendo perdido, porque às vezes o agricultor, assim, eu já vi caso, lá em Itapeva, ele planta tomate, se não passa o caminhãozinho para levar o tomate dele para São Paulo, o tomate perde lá na roça. Muita coisa sendo, inclusive, perdida, né? Então, a gente precisa, sim, organizar melhor a agricultura e dar assistência técnica para as pessoas. Lógico, a gente tem condição de produzir para além do Brasil, inclusive para exportar, inclusive para ter esse alimento com selo de qualidade, para ter esse diferencial, né? E eu acho que isso vai gerar renda no campo. Se eu tiver uma coisa bem específica, né, enfim, para esse consumidor que pode pagar mais. Não precisa ser o produto industrializado. Aliás, não é, né? O industrializado é para o povão. A gente sabe. Pode falar, Luiz. Não, eu ia falar que isso que é engraçado, porque antigamente comia arroz, feijão, e um prato equilibrado, um pedaço de alface e tudo, era coisa do pessoal da roça, né? E a gente comia batata frita ultraprocessada, industrializada. E agora inverteu, comer arroz, feijão, calculando no prato certinho quanto vai ser, alface e tal, uma coisa alternativa, é uma coisa chique e cara e difícil de você distribuir para todo mundo, tenho a impressão. Enquanto que você vai no sítio hoje, o pessoal está comendo batata frita lá. É uma coisa invertida. Sítio que eu digo assim, eu fiz agronomia antes de fazer psicologia, eu ia para os estágios nas fazendas, então eu ia assim, eu comia alface que faz creque-creque, né? E eu gostava muito. Hoje eu já não acho mais nesses lugares, acho em outros lugares, em mercados chiques, essas alfaces, mas na roça mesmo não tem mais, parece. É bem interessante isso, né? Eu me lembro de ter ido fazer visita numa comunidade do interior da Bahia, e a gente, assim, muita fruta, muita coisa que eles vendiam, e aí a gente senta na mesa, eles fizeram um esforço danado, uma vaquinha entre eles para comprar um refrigerante daqueles tipo tubaína para gente, porque eles queriam nos receber bem, e a gente olhando as frutas lá. Então, é uma deseducação, né? Queria fazer uma perguntinha. É o seguinte, eu vejo que se tenta estabelecer uma política e fornecer alimento, né? É bastante complicado, porque a gente tem que pensar, as Valfredo tocou no assunto, em produção. Agora, eu pergunto o seguinte, se pensassem, que nós temos um sistema com vários subsistemas interagindo. Então, eu acho lamentável que a gente teve no Brasil, o Washington Luiz falou, governar é abrir estradas. O Lula fez aquela proposta bonita do Fome Zero. Agora, se a gente fizesse um programa assim, analfabetismo zero, e ao providenciar estudar o trabalho de eliminar o analfabetismo, aumentar o nível de instrução para as pessoas, inclusive aí ligado à questão de alimento. Né? Isso aí é um negócio que está pronto na cabeça da gente. Né? Realmente é preciso cair um raio na cabeça de governo para abrir a cabeça deles para pensar isso. Porque se fala analfabetismo zero, dá uma diferença muito grande. Isso. A gente podia ressuscitar o Paulo Freire. Né? Eu acho que ele traz essa questão, né, essa educação, tanto que é interessante que o conceito de
conceito, a concepção de segurança alimentar e nutricional. No ano passado, a FAO, e são os especialistas da FAO, lançaram, e eles colocam uma dimensão de agência, né, capacidade de agência, porque é isso, né, as pessoas, como é que a gente faz uma formação, como é que a gente educa, mas a gente educa as pessoas para que elas possam tomar rédea da vida delas, né. O Dom Mauro estava conversando esses dias, o Dom Mauro está com quase 90 anos, e ele está falando de organizar as pessoas para que elas façam, entre elas próprias consigam fazer um fundo para comprar as suas próprias cestas, porque as pessoas precisam comer com dignidade. Né? Lógico que quem tem fome ganha uma cesta, ótimo, mas e se essa pessoa pudesse, com alguma ação própria, ela própria obter esse alimento, né? Então, eu acho que nesse ponto de pensar as pessoas que hoje não estão tendo acesso ao alimento, e eu sempre comento com os meus alunos, eu acho que a gente, na nossa sociedade, a gente sempre vai ter pessoas que precisarão de proteção social, né? Mas muita gente preferiria fazer alguma coisa para obter o seu alimento. E a educação certamente abre muita porta. Né? Abre porta, inclusive, para a pessoa defender o próprio direito. É simplesmente fundamental, né? Simplesmente fundamental. Maria Rita, eu concordo plenamente com esse tipo de iniciativa, né? Eu até tenho a impressão que no ensino de biologia, né, em educação ambiental, as pessoas já têm várias escolas do Brasil que os professores já estão implantando, né, hortas e fazendo coleta seletiva de lixo, né, já estão educando, né, as novas gerações para um novo tipo de hábito, né, não só alimentar, mas também de relação com o ambiente, entra a questão da sustentabilidade, etc. Concordo plenamente, mas eu acredito que existe um outro nível de proposição, né, que eu estava falando que eu vi no exterior e que no Brasil praticamente não existe, que são as grandes redes de supermercado orgânico. E, curiosamente, o que eu vejo mais próximo disso aqui é o MST. O MST está produzindo arroz em larga escala, né? Outro dia eu vi um anúncio de massa de tomate orgânica do MST, você pode comprar e entregar pelo correio. Certo? Está faltando muito pouco. Já existe o banco, né, criado pelo Eduardo Moreira, o Finapop, para financiar a produção do MST, de alimentos orgânicos. Não é agroecologia, é orgânico. Falta muito pouco para o MST criar aqui no Brasil o equivalente ao Coop da Europa ou do Whole Foods dos Estados Unidos, que são supermercados orgânicos, né? E aí você tem alimentos que são industrializados, mas não são ultraprocessados, como o Luiz Gonzaga colocou, né? Por exemplo, né, para quem come carne, né, temos aí a Corim, né? Vocês devem conhecer. Sim. Frango, carne de boi, é industrializado e é orgânico. Né? Sim, mas a gente tem outras iniciativas, Alfredo. Por exemplo, acho que a Limeira tem a Fazenda Toca, que é do filho do Abílio Diniz. O meu irmão é zootecnista e eles produzem frango, acho que agora estão produzindo mais ovos do que frango, mas produzem muito. Então, aí produzem em grande escala, sem o uso do agrotóxico. Agora, eu acho que tudo isso, assim, do ponto de vista, já que nós estamos falando aqui da ética, precisa ser usado, precisa ser avaliado do ponto de vista ético também. Algumas desses grandes empreendimentos são predatórios. Do MST? Assim, por exemplo, se você chega num lugar e coloca um supermercado e acaba com todos os pequenos mercados, você é predatório.
Sim, mas aí não seria nesse sentido, né? Seria algo complementar, porque... Parece que existe um mercado enorme no Brasil, né? Talvez numa grande cidade gigante, seja a única saída, não é? Na capital seja a única saída. Mas eu estava falando assim, né, o que eu vi em outros países. Você tem do lado do CUP, você tem um mercadinho que vende frutas frescas, verduras frescas também, né? Uma coisa não exclui a outra. Agora, é difícil a gente pensar os detalhes, né? Mas, em princípio, seria complementares, né? Você teria o que você chamou de modelo agroecológico, que é de pequena escala. E teria os supermercados orgânicos, que trabalham com grande escala e possibilita que a comida orgânica fique mais em conta, fique um preço... Porque quanto maior a escala, o preço fica menor, né? Eu não sei, sabe? É até engraçado. A gente tem, com essa coisa da CPLP, antes da pandemia, eu ia muito para Portugal. Portugal é um país pequeno. E aqui no Brasil, quando a gente fala de política de segurança alimentar e nutricional, está muito claro para a gente que pequeno agricultor não é um pequeno agronegocinho, ele não consegue competir. O microfone, Celso, tá, o microfone está dando feedback. Ele não consegue competir nesse mercado selvagem que é o agronegócio brasileiro. Então, a política de segurança alimentar e nutricional, ela está posta como uma política de resistência para proteger a maioria mesmo dos agricultores, que são os agricultores familiares, de alguns outros que têm essas outras lógicas. Quando a gente chega em Portugal, não é assim. Da mesma forma, a indústria de alimentos, ela fica à vontade para fazer certas coisas aqui que não faria na Europa. Né? Então, quando você traz essa ideia, eu acho que lá parece que essas coisas conseguem conviver. Aqui não. Aqui, o grande acha que pode trazer o pequeno para perto dele, mas o pequeno não quer, porque vai ser engolido. Eu não pensei nessa dificuldade, mas realmente a gente vê essa animosidade entre o grande e o pequeno no Brasil, né? O pequeno está vendo o grande como um inimigo, né? Tá vendo ou é? Eu já não sei. Mas talvez seja devido a questões assim macro, né? Históricas. O modo como o modo como esses setores se comportam na política macro, que aí gera são questões estruturais do nosso país. Eu acho que o grande estão como inimigos, mas não precisaria ser, né? O Zé Otávio queria falar. Essa conversa está muito boa, né, Celso, Alfredo? Eu fico pensando aqui a geração de riqueza para o país, que eu acho que é o motor, né? Duas coisas: energia, que acho que a gente vai falar aqui num outro dia, e alimentos, né? Então, como linkar a geração de riqueza, mesmo que for com subsídio, é uma briga, né, externa em vários outros lugares, que você não pode ter subsídio para exportação, mas subsídio interno para a produção interna é da soberania do seu país. Então, se o Brasil puder afirmar isso, a gente poderia ter um ciclo de crescimento, porque a gente não se esquece. Eu morei na Finlândia. Lá na Finlândia não tem os 5,5 milhões de habitantes que eles falam que tem, né? Eles mesmos falam que não tem, porque muita migração e outras coisas. Aqui no Brasil nós temos 210 milhões de pessoas. É inacreditável o tamanho disso. Se todos pudessem comer bem, a gente já tem um mercado assim incrível. Como ligar a economia, a renda básica cidadã que vem aí e tudo isso com a segurança alimentar, professora Maria Rita? Eu acho que os experimentos, né, da agricultura familiar, do próprio Bolsa Família, que faziam gerar
a economia ali, se você conseguisse boa assistência técnica, se você conseguisse uma boa extensão rural, se você conseguisse fazer transformação de alimentos, como a gente tem, assim, às vezes eu fico encantada, né? Eu gosto até de mostrar a grande propriedade, onde você olha uma máquina com um braço que pega tudo, uma propriedade familiar onde se produz fruta, se produz verdura, se produz legumes, se tem muita fartura, as pessoas comem bem, a vizinhança come bem, eles vendem, eles têm o carro, um carro traçado, eles vivem bem. E um casebre de alguém morrendo de fome na agricultura. Por que esse, né? Por exemplo, por que o MST tem tantas propriedades de sucesso? Né? Embrapa e outras coisas mais vêm para a nossa resposta. Por que a Embrapa investe mais em milho e em commodity? As pesquisas da Embrapa são muito mais ligadas para commodity do que para melhorar a produção de alimentos, né? Então, é possível, sim, é possível que todo mundo consiga comer, e é possível também que, ao invés da gente exportar a fruta, que a gente transforme isso, exporte a fruta transformada. Por que a gente tem que ser exportador de matéria-prima? Né? De comida, de minério. Aí entra no que eu estava propondo, que é você fazer uma indústria de alimentos orgânicos, larga escala, satisfazendo o mercado interno e, havendo excedente, exportando, né? Que em relação à pergunta do Zé Otávio, né, eu também nunca tinha conseguido assim entender o caminho, né? Mas outro dia eu tive assim um insight, né? É uma coisa muito simples, mas assim, primeiro, você tem que ter uma equipe no governo que queira desenvolver o país, né? Desenvolver no sentido amplo, não só econômico. A fórmula é a seguinte: primeiro, renda básica. Segundo, incentivar a criação de empresas ou os empreendimentos que já existem, que vão produzir aquilo que o povo vai comprar com a renda básica. Né? Parece um ovo de Colombo isso aí, porque você vai aumentar o poder aquisitivo e você vai, ao mesmo tempo, né, incentivar, às vezes até a fundo perdido, né, empreendimentos, aí pode ser agricultura familiar, pode ser cooperativas, empresas sem fim lucrativo, MST, o que for, né, que aqueles setores da população, com a participação da universidade na formulação de projetos embasados na ciência, né, com uma tecnologia social, né, você vai financiar aí, ao mesmo tempo, né, esses setores da sociedade que vão produzir aquilo que o povo vai comprar. Pronto, você fecha o ciclo do desenvolvimento, né? Então... Olha, Pedro, a gente poderia propor assim: vamos fazer uma reforma agrária, vamos criar cooperativas, vamos criar indústrias de alimentos, vamos processar, assim, verduras, legumes, queijos, animais, que seja, a partir dessas cooperativas, de fato, reforma agrária. Porque se a gente continuar produzindo soja e milho para alimentar animal do norte, a gente vai continuar sempre servindo ao norte. Essa é a minha opinião. Sem dúvida, mas é muito fácil mudar isso, é só você financiar aquilo que você quer e parar de financiar aquilo que você não quer. Do plano federal, que é o governo federal que tem o dinheiro, né, que tem a máquina de fazer dinheiro. Então, mas eu acho que as eleições estão sendo financiadas por essas grandes... Bom, não sei. Supondo... eu acho que tem duas pessoas querendo falar, eu vou passar a palavra para eles. Celson e Zé Otávio, certo? Bom, é o seguinte, eu acho que, entrando um pouco nesse esquema do Alfredo aí, a minha impressão é que tem uma grande dificuldade são as grandes empresas e o governo que fica do lado delas. Nós temos o seguinte: todo município tem sempre uma grande área que está lá jogada sem utilidade, que pertence ao município.
O município poderia colocar sempre vastas regiões na periferia, etc., colocar aquilo à disposição da população, né? Ela poderia produzir alimento barato ali, fora a circunstância de que em qualquer apartamento, algumas coisas mais leves podem ser produzidas num apartamentinho de um quarto. Você pode produzir ervilha, etc., etc. Agora, um terrenozinho de periferia compartilhado poderia fazer o orgânico, etc. Só que a grande empresa não vai gostar. Porque imagine se a população se torna autossuficiente. Não é impossível, não. É uma questão de querer fazer. Mas a grande empresa não vai topar isso, não. Tinha que ter uma ação governamental para viabilizar isso aí. Eu vou dar 2 exemplos, assim, Botucatu ganhou um prêmio, porque Botucatu, na gestão anterior, eu não tenho certeza se nessa está, mas acho que está, a prefeitura deixa as pessoas só entram com pedido, elas plantam onde elas quiserem, de área pública, e ainda recebem incentivo para pagar menos água, e recebem os insumos para cuidar das plantas. E tem muita horta em Botucatu, muita gente plantando. Mas tem uma experiência bem mais legal, que é em São Tomé e Príncipe. Com a pandemia, São Tomé e Príncipe é um país muito dependente. E como é que eles vão receber alimento? O presidente resolveu obrigar a população a plantar. E assim, todos os quintais, todos os lugares, plantem porque vocês não vão ter o que comer. E eles estão colhendo muita coisa. São Tomé e Príncipe tem pouco mais de 200 mil habitantes, então eles estão se resolvendo lá plantando. É uma ideia formidável, né? Que as pessoas descobrirem que elas podem produzir aquilo que elas comem, né? Tendo o mesmo espaço reduzidos, até fazendo hidroponia, né? Como no Japão. Né? A gente vê também na Europa que as cidades disponibilizam pequenos lotes para as pessoas plantar, né? Eu não sei o nome disso, mas a gente vê, né, tem uma área assim toda subdividida em pequenos lotes, tem um barraquinho para a pessoa guardar ferramentas, a pessoa então pleiteia o direito de plantar ali, né, e ela só tem a posse, né, a propriedade é pública, as pessoas... Então isso aí é realmente formidável, né? O Zé Otávio está inscrito, né? Depois aí eu vou fazer uma pergunta sobre a África, que eu estou muito curioso. Eu também estou curioso. Depois eu vou querer saber sobre a África e do que o Alfredo vai trazer. Mas o papo tá bom. Eu fiquei pensando na intersetorialidade que o Celson trouxe para a gente com a educação. E o ensino médio é uma coisa que não funciona no Brasil. Na massa não funciona, é uma coisa que quase não serve para nada. Por que não a gente apostar, né, no futuro, nesses jovens, que esses jovens possam ter uma educação ligada com a segurança alimentar e com a produção de novas empresas, novos empreendimentos, eles também ligados a isso, né? Eu fico pensando... tem que mudar muito a educação, né? É quase que refazer tudo. E por que a gente não ser ousado? E o Brasil tem tanta riqueza que se a gente fizer um ciclo virtuoso, em menos de 10 anos... Lembra que a gente estava de 6ª para 5ª economia do mundo? A gente está em 13ª e vai cair a 20ª se continuar assim. Olha a diferença, a gente ia ser a 5ª economia, e se a gente acreditar nisso, né, o que a gente não pode melhorar? Eu queria saber sobre a educação, suas experiências nesses países de língua portuguesa e da comunidade latina, professora Maria Rita. Então, nós estamos com uma experiência bem interessante, nós temos um curso de especialização com os países de língua portuguesa.
A gente tem uma turma que em dupla titulação com a Unilab tem mais ou menos uns 15 alunos de Cabo Verde e outros 15 de São Tomé e Príncipe. Por isso que eu conto essas histórias de São Tomé, porque eu convivo com esses alunos, né? E eu acho que os países africanos, eles olham muito para o modelo da coroa, e um modelo que às vezes não ajuda muito, né, a resolver a própria realidade. Por exemplo, eu chegar em Moçambique e olhar para um aluno que está na nutrição e que nunca pisou numa muxamba. A muxamba é o lugar onde as pessoas plantam, que não é necessariamente o lugar onde ela mora, e nunca conviveu com essas comunidades, né? Porque ele está mirando no modelo português de hospital que faz nutrição parenteral, e que ele não tem nem insumo para nutrição parenteral ali, mas ele está olhando naquele outro modelo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que esses países, eles têm uma história muito recente de independência relativamente a gente, né? E de guerra civil que ainda existe, por exemplo, Moçambique, vai e volta, mas eles estão buscando o caminho deles, né? Relativo à educação, por exemplo. Eu vejo que Moçambique tem um Ministério da Mulher, porque a questão da mulher lá é tão complicada, mas eles estão querendo enfrentar isso, né? Tem o Ministério da Mulher, tem uma funcionária em cada bairro, em cada vilazinha, que vai nas casas para olhar e convencer a família que deixe a menina estudar. Tem programas pensando na questão da menina. As universidades são muito novas, elas têm 10 anos, elas ainda não têm um programa de pós-graduação. A gente tem tentado facilitá-los para vir para cá para estudar. Aí vem padrão CAPES, qualizar publicado para entrar no doutorado. Oh, meu Deus, como é que vai fazer, né? Então, eu vejo que eles têm uma realidade diferente, não sei, é o meu olhar, tá? É uma realidade diferente, uma riqueza de cultura muito grande, são pessoas inteligentes, são pessoas capazes, mas às vezes mirando no refrigerante que eu falei lá na tubaína, né? Às vezes achando, por exemplo, em relação à agricultura, vai uma Vale do Rio Doce lá, pega a comunidade que morava perto do rio, coloca em cima de uma pedreira, constrói, eles tinham a casinha deles, que era de pedra, barro e sapé. Constrói uma casa do mesmo tamanho de alvenaria, que não cabe uma pessoa deitada. Aquilo fica um forno. Mas a pessoa acha que ela está melhor, porque agora ela não tem que trocar telhado da casa todo mês. Mas ela está sendo cozinhada lá. A Vale dá para ela milho e feijão por 10 anos. E naquela terra não se produz nada, não se consegue produzir. Aí vem o cara da extensão rural e bravo, porque o agricultor de lá não quer a semente melhorada, porque o agricultor de lá não quer agrotóxico, porque o agricultor de lá não quer adubo, quer continuar plantando do jeito que ele plantava na beira do rio e dava. Na pedreira não dá mais. Esse pacote tecnológico que está sendo forçado nesses pequenos agricultores em Moçambique que eu vi, são coisas que foram usadas aqui no Brasil na Revolução Verde, lá atrás, que o Brasil não está mais nem usando, mas é essa a lógica, né? E eu acho que a África acaba sendo mesmo o lixo do mundo, né? O que não serve mais, joga lá. Você vê aqueles mercados, os tecidos deles são maravilhosos. Eu trouxe um monte de tecido colorido e tal, mas tem ruas e ruas
pilhas de roupas que vêm da Europa, de doação, que as pessoas estão lá vendendo, tirando o emprego de quem faz aqueles tecidos maravilhosos. Então, assim, eu não sei se eu respondi a questão da educação. Eu acho que eles estão procurando o caminho deles, né? Mas não é fácil viver nesse mundo selvagem, não. É que são muitas contradições ao mesmo tempo, né? E a capacidade de lidar com elas é limitada, muito limitada, então é um pouco desanimador, né? Mas no Brasil, a gente, como estava dizendo o Zé Otávio, no Brasil nós temos muitas possibilidades assim, de ter um desenvolvimento, um novo milagre aqui, né? Um novo milagre econômico, porque a gente tem todas as condições para isso. Só está faltando um governo bom, né? Isso você tem razão. Tem condições. Eu não sei se está faltando um governo bom, está faltando um governo, porque eu não sei. Outro dia eu estava numa live e eu falei isso, falei, bom, e o que você acha do governo? Eu falei assim, mas a gente tem um. Aí eu falei, será que eu devia ter falado isso? A questão é que a educação tem que chegar primeiro no governo. Acho que tinha que ter uma lei aí que todo presidente tem que saber ler e escrever, por exemplo, né? Não somente o presidente, como deputados, etc. Se a ignorância é total aí, não tem jeito, né? O presidente, no momento, está sugerindo que o pessoal deixe de usar máscara, sendo que a gente vacinou que mais ou menos 11% da população. É um suicídio deixar de usar máscara. E acha que tá bonito, né? Então, mas a gente ter uma pessoa limitada, é uma pessoa limitada, mas quantos coniventes com essa pessoa limitada a gente tem? Eu fico preocupada com isso, né? Eu falo assim, bom, se fosse só o infeliz limitado, ele já estava na casa dele. Voltando aqui... Perfeito. A questão assim de criação de riqueza, né, pela alimentação. Imagine até esses grandes produtores que vendem soja, se eles diversificarem com maquinário, com outras coisas, pode-se usar muito menos agrotóxico com inteligência artificial. Eles têm condição de comprar essas coisas. E se pode fazer um ciclo. Imagine no Brasil, todo mundo consumindo, 210 milhões de pessoas consumindo alimento de qualidade. Eles vão ganhar muito mais. Eles vão ganhar mais. E aí, como que a gente faz num país que não quer... A gente faz o jogo do zero... eu ganho, você perde. Nós temos que mudar isso para o jogo, né, Celson? Eu ganho e você ganha. Sim, com certeza. Só para ter uma ideia, né? 20% da população brasileira come alimentação escolar. No meu tempo, eu não sei no tempo de vocês, no meu tempo eu comia soja liofilizada. Eu também, temos a mesma idade. Soja liofilizada. Hoje, as crianças comem arroz, feijão, verduras, crianças almoçam na escola. E o mercado da alimentação escolar atende 20% da população brasileira. O mercado da alimentação escolar gera economia local, né? Porque na alimentação escolar, hoje a lei diz, e parece que está indo para estão querendo mexer com isso, mas 30% tem que ser comprado da agricultura familiar. Para garantir, inclusive, que as crianças consumam alimentos locais, regionais, e desenvolvam bons hábitos, e você consiga manter o recurso ali no município, né? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida que se a gente tivesse assistência técnica e as pessoas pudessem produzir no campo com dignidade, já tem muita gente voltando para o campo. Tem muita gente perdendo emprego na cidade e voltando para o campo. Isso já tem sido manifestado em vários locais. Agora,
eu sou filha de agricultor e o meu irmão ainda continua trabalhando na lavoura. Quando eu era criança, o meu pai chegava em casa com terra no dente. Eu achava isso muito estranho, porque eu acho que ele não fechava a boca, ele respirava um pouco pela boca, e a terra do trator fazia com que colasse terra no dente dele. E ele chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era limpar o dente do meu pai, me incomodava muito ver o meu pai chegar em casa com terra no dente. Hoje o meu irmão trabalha numa máquina que tem ar-condicionado. Se a pessoa tem uma terra onde ele consegue, essa máquina dele, ele consegue espalhar as coisas e ver assim, olha, a plantação aqui está precisando de mais adubo, aqui menos, tal, não sei o quê. Ele trabalha com agricultura de precisão e não é fazendeiro, não é um grande... a tecnologia não pode servir só a poucos. A inteligência artificial não pode servir só a poucos. A internet das coisas não pode servir só a poucos. A gente está trabalhando nós ganhamos até um prêmio para desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial para integrar dados de política pública para ajudar a gestão local. Acha uma empresa que queira investir nisso. Não serve para a Unimed? Não serve para a Unimed. Então, né, a questão é essa, a quem serve a tecnologia? Otávio, está com a mão levantada? O Otávio quer responder? E a mão levantada aqui de antes. Ô, Maria Rita, desculpa. Essa questão da inteligência artificial aí é muito importante. Eu vou conversar esse mês aqui ainda na Universidade de Lavras, né, com os professores. Tem muita pesquisa no Brasil, a gente tem que juntar as pontas e capital para mexer com isso, né? Porque é muita possibilidade. Você vê o mundo do seu irmão lá, com a tecnologia, ele vai conseguir, daqui a pouco ele vai assistir a máquina trabalhar para ele, né? E isso pode chegar a muitos pequenos agricultores, né? Então a gente tem aí um super possibilidade. Eu sou otimista nesse ponto, mas se passar por essas questões que são muito brasileiras, né? Eu acho que são latinas, né? Não são só brasileiras. A distribuição da riqueza ela é muito desigual, né? Da riqueza de conhecimento. Por exemplo, eu esses dias eu falei, por que está acontecendo isso? A própria FAO está limitando o acesso à publicação da FAO. Eu não estou conseguindo acessar todas as publicações da FAO. Eu acho que ela está vendendo. Todo conhecimento disponível, ele está sendo vendido, você não tem acesso a quase revista nenhuma mais. Se você quer publicar numa boa revista, vocês viram, vocês são professores, vocês viram quanto é que a gente está pagando para publicar? Eu não publico por uma escolha pessoal. Mas e pagam o teu salário sem publicar? Sim, sim. Né? Eu não deixo meu aluno publicar em revista que paga, mas o programa de pós-graduação fica muito bravo, porque a revista que paga é a revista que tem qualis não sei das quantas, né? Você perguntou aí para onde vai a tecnologia. São as grandes empresas. Em 2014, se não me engano, 2015, houve um encontro internacional lá na UFMG, e o Ministério da Indústria e Comércio, que encerrou o encontro, ele comentou que se a universidade passasse para as indústrias a tecnologia com a qual conta a universidade, o país estaria no outro patamar de desenvolvimento. Ora, o ministro da Indústria, falando um negócio desse, ele está confessando e se denunciando ao mesmo tempo. Por que a universidade não faz isso? É muito banal.
É muito banal, né? Então, o que eu vejo essencialmente, a UFMG, a minha impressão, eles fazem muito assim, dedicado às megas empresas, eles fazem muito para a Petrobras e outras grandes empresas. Era essencial se pensar num projeto de assistência às empresas de porte mínimo. Sim. Imagine o seguinte, como é que o pessoal aperta parafuso de norte a sul, de leste a oeste no Brasil? Um parafuso muito apertado, um pouco apertado, ele vai cair com a máquina. Se o pessoal passasse a apertar o parafuso convenientemente, mudaria tudo. Quando se fala em tecnologia científica, isso é uma coisa que eu vi muito de perto. Né? O que acontece? Né? Lá na Europa, por exemplo, o que você via ali? O que eu vi ali, 7 anos que eu fiquei lá? Os técnicos faziam aquilo que os cientistas de alto nível mandavam fazer, do jeito. Então, era um técnico de alto nível. Isso aqui não existe direito, não. Exatamente. Eu acho isso tudo extremamente complicado. Primeiro, nós temos no país as universidades e nós temos um sistema de inovação tecnológica que não está na universidade. O próprio Estado de São Paulo investe muito a fundo perdido em inovação. Por conta desse meu contato com o Ministério de Ciência e Tecnologia, nesses últimos tempos, eu tenho participado de algumas discussões de um edital da Embrapi, que é uma agência ligada ao Sistema S, que coloca recurso para inovação, então, é o recurso que vem dessa agência para a empresa, quase que a fundo perdido, mas a universidade não pode participar disso. Inclusive, a gente envolvida nesse processo de inovação, a gente só se a empresa contratar você, mas para a universidade isso não tem. Então, o que eu vejo? Bastante complicado. Eu acho que o sistema de inovação, ele não leva muito em conta a universidade, e acho que a universidade também não trabalha para atender as pautas necessárias para o desenvolvimento do país. A universidade tem algumas pessoas trabalhando tecnologia e participando desse processo, às vezes até com pessoas ganhando coisas com uma ou outra. Então, aquele que consegue furar o cerco, ele vai lá de uma forma não muito transparente, porque o sistema é muito complicado. E o sistema de inovação tecnológica não tem a universidade dentro. Por favor, a universidade tinha que tomar a iniciativa de fazer essa transferência. A Universidade Federal de Minas Gerais tem uma secretaria, que chama Secretaria de Transferência e Inovação Tecnológica. Nós também temos. Pois é, as boas universidades todas têm isso. Quer dizer, cabe à universidade tomar a iniciativa de fazer isso. Não só. Eu levei fiz um projeto de uma indústria do interior de Minas, né? O pessoal que fez coisas originais, de produção de ferro, etc. Eu levei para esse pessoal lá, essa secretaria, uma proposta muito importante de uma indústria que exportava tecnologia. Eles não puderam levar aquilo para frente porque tinha outra empresa, tinha uma grande empresa que estava dominando a demanda. A universidade tem muita culpa nisso. Ela deveria ter como programa ela tomar a iniciativa de fazer transferência e inovação tecnológica. Cabe a ela isso aí. Ela não tem que ser capacho das indústrias, não. A figura que falta é do empreendedor, colocar nessa roda. O empreendedor junto com a universidade, o empreendedor junto com o mundo rural. Eu vejo que o que falta, eles criam os programas, mas não tem empreendedor, daí não vai para frente. Sem dúvida, precisa ter empreendedor e precisa ter o dinheiro do Estado para fazer a coisa funcionar, né? Porque o empreendedor sem dinheiro, e também o empreendedor não vai querer colocar o dinheiro próprio dele nesse tipo de coisa, né? Não dá retorno. A universidade pode incentivar no seu próprio programa, que é isso, né?
Aliás... eu não vejo a possibilidade da universidade liderar isso, porque a universidade também tem um orçamento curto e que as verbas já têm destino, né? Você não pode fazer o que você... Ela pode tomar iniciativa, né? no seu discurso, na sua fala. Essa questão da parceria público-privada, ela vem sendo muito discutida, né? E é um assunto bem complicado, porque, de repente, começam a olhar para a universidade como aquela que vai ser prestadora de serviço e ela vai depender menos do recurso público. O papel da universidade não é ser prestadora de serviço. Agora, ao mesmo tempo, o desenvolvimento tecnológico, ele é necessário no país, e eu penso que exista um investimento muito maior em outros locais, por exemplo, para a empresa, em que a universidade não está participando disso, né? E que poderia ter recurso, poderia ter uma coisa mais virtuosa ali entre empresa, universidade e recurso público para isso. Agora, eu não diria que a culpa é só da universidade, não. Eu acho que a forma como a coisa está organizada aqui no Brasil é muito ruim. Embora existam muitas universidades que têm muitas patentes, que desenvolvem muita coisa, que têm muita parceria, nós da Unesp somos fracos nisso. É uma questão de somar competências, né? Eu fui assistente na universidade lá na Suíça, hoje a Escola Politécnica Federal de Lausanne. Na universidade, eu tinha um salário que vinha de indústria. Então, o que é que eu vejo? Você tem o seguinte, você tem na universidade um pessoal que faz, cientista que faz trabalho de alto nível, né? Alguns se dão ao trabalho de fazer suas teorias abstratas sem pensar para onde é que aquilo vai parar. Mas, nesses países desenvolvidos, você tem um negócio que eu chamo de meio campo, que é aquele cientista de alto nível, que faz ciência de alto nível, depois tem um outro cientista que tem o pé mais embaixo, depois tem o engenheiro, depois tem o técnico na universidade, depois você tem o técnico na indústria. Isso é integrado. A Espanha, por exemplo... Eu vivi assim. Eu vi isso. Eu vi isso na Suíça, na França, no Canadá. Isso é feito espontaneamente. Eu vi os casos na Espanha, em Madrid, onde eles têm, assim, já... O produto já sai quase pronto para a indústria. Eles têm umas plantas baixas, pensando em alimentos mesmo. Eles conseguem desenvolver o produto, eles conseguem fazer já esses protótipos, eles têm muitas plantas, né? Muita coisa que a universidade faz o papel da indústria ali para deixar o produto praticamente pronto. Por outro lado, é o seguinte, o último passo tecnológico que dá é a indústria. Por exemplo, eu trabalhei lá nessa universidade, então a minha função era produzir uma microbateria para relógio. Começou com uma que era para coração, né? O que acontecia? Você tinha uma verdadeira competição entre o pessoal da universidade e a indústria. Você tinha que ver o que você ia falar quando visitava a indústria, né? Mas uma vez que a bateria ficou pronta, aquilo entrou para a indústria, acabou, ela não fala mais nada, não. Então, eles têm os técnicos ali que são capazes de pegar aquele produto ali, do jeito que eu entreguei, ele está impagável, né? Absolutamente. Tá, mas a engenharia reversa, né? O Brasil é fraco em engenharia reversa. E baixar o preço dele. O último passo é dado na indústria. Mas o técnico da indústria ele é formado com influência na universidade, que nos falta aqui essa integração, que eu chamo de universidade, sociedade e empresa. Já está tendo um esforço maior dessa integração, né? Acho que está tendo também um esforço grande dos próprios, talvez agora nem tanto, mas já teve mais, de envolver, por exemplo, eu já coordenei
alguns projetos onde a universidade é chamada para pensar, ajudar a fortalecer a política pública. Eu coordenei um projeto para fortalecer a política pública de segurança alimentar e nutricional entre São Paulo e Paraná. E com recurso do Ministério para trabalhar com os municípios para fortalecer isso. Agora eu estou coordenando um projeto do Ministério da Saúde para fortalecer a política de atenção básica relativa à doença crônica, trabalhando com gestores e técnicos. Eu acho que a gente tem pouco disso, mas já está tendo editais com essa preocupação, editais assim vocacionados para resolver um problema de um ou de outro ministério. O CNPq tem conseguido fazer isso, né? E mesmo a FAPESP tem tido um monte de edital da FAPESP aqui no estado de São Paulo, pensando em resolver questões tecnológicas. Agora tem um aberto para a ciência da computação. É verdade, a FAPESP já está bem avançada nisso aí. Eu tenho acompanhado os editais, né, que a gente recebe no e-mail. Eles estão bem avançados nisso aí. Mas a gente vai discutir esse assunto num outro dia, né? Porque aí a gente está abrindo muito o leque da discussão, né? E já não estava nem falando de segurança alimentar. Já estamos indo para um outro tema que a gente não vai conseguir dar conta hoje, né? Bem, gente, então, como nós também estamos já na hora prevista, né? Eu vou passar a palavra para vocês fazerem um comentário final, certo? Então, eu deixaria a Maria Rita para o final, né? Para fazer seus comentários finais, né, e solicitando, então, aos 3 debatedores também que façam seus comentários, né, e a minha participação eu encerro por aqui, agradecendo vocês aí pelo excelente debate, né, que vai ser muito enriquecedor para quem assistir, acredito, né, e que vamos dar continuidade também com essa discussão em outros eventos aqui do canal, né, que a gente está planejando. Parece que a gente está num veio, né, que bem interessante, né? Eu não sei onde tudo isso vai levar, se a gente vai conseguir sair aí dos 10 likes para os 100, depois para os 1000. A intenção é que a gente seja assistido, né, nesses debates. Tá, então, muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra, então, para os 3 debatedores e para a Maria Rita fazer as considerações finais, por favor. Quem começa? Zé Otávio? Luiz mesmo. Luiz está muito quieto. Nós estamos falando de comida, estou com fome. Mas eu agradeço as contribuições da Maria Rita, um assunto bastante interessante, pertinente e urgente, né? E acho que contribuiu bastante e nos deixou bastante despertos para isso. Obrigado. Agradeço também, eu aprendo muito aqui. E fiquei muito curioso assim para pensar desdobramentos, né, de tecnologia, de novas indústrias. Hoje a gente está numa revolução, outra revolução industrial aí, né? E o alimento, que é um direito humano básico, né, bioética aqui que a gente está falando, garantir o alimento para todos é essencial para tudo, né? Então, como a gente pode discutir mais e, de repente, até realizar coisas aí juntos aí no futuro, né? Essa nova geração, os nossos estudantes. E vamos ver, juntando educação, que o Celson trouxe aqui, juntando essa questão da renda, né? Da questão monetária que o Alfredo trouxe, com a Maria Rita, que traz essa questão da segurança alimentar. Então, eu estou muito feliz de participar aqui com vocês. E um grande abraço, contem comigo aqui para estar com vocês aí. Bom, eu fico muito satisfeito de ver
o trabalho da professora Maria Rita, eu acho que, de certa forma, tem faltado, né, essa natureza, uma aplicação concreta, né? Eu me sinto saudavelmente desafiado, né? Porque um trabalho que nós fazemos aqui no século XIX, quer dizer, aqui no interior de Minas, que eu tenho solicitado o apoio do Alfredo, que é uma sociedade que nós registramos em 1992, que é a Sociedade de Integração Universidade-Comunidade. Por quê? Nós temos dezenas, centenas de faculdades no país que são mais ou menos faculdades assassinas, porque elas vendem diplomas, né, por um preço até elevado, mas não ensinam. A incompetência que sai desses milhares dezenas de milhares de estudantes aí é comovente, né? Então, é muito importante que as boas universidades se sintam responsáveis por dar um apoio para essas faculdades, porque elas não conseguem nem receber apoio. É impressionante. Daí essa sociedade que nós estamos criando um bocado de tempo e gostaria de ter de integração mesmo, de se ir à comunidade, ouvir tudo que a comunidade tem para dizer, aquilo ali volta para a universidade, o resultado, os garotos vão fazer suas monografias, teses, e os resultados podem até retornar para aquela comunidade. Ora, isso é coisa de governo, pelo amor de Deus. Os países desenvolvidos fazem isso espontaneamente. Né? Bom, isso aí. Então, em qual cidade que você está, Celson? Chama Divinópolis, né? A 100 quilômetros de Belo Horizonte. Né? Mas é considerada uma das 30 melhores cidades do Brasil. Então, eu vejo que essa sociedade ainda faz questão de ter um pouco sua cabeça no século XIX, um século XIX voltado para a Idade Média, imagina o resto do país, né? Então, essa sociedade que a gente organizou para ajudar a criar a UENG, mas a UENG está na pré-história em relação à Unesp. Né? É isso aí, não tenho vergonha de dizer. Né? Não é culpa, é culpa do próprio governo. Muito bem, muito obrigado. Uma satisfação estar com vocês. Né? Até a próxima. Falo eu agora, Alfredo? Sim, Maria Rita, agora é você. Tá. Eu sempre fico muito estimulada, assim, fico muito contente quando eu vejo pessoas, e eu já participei de alguns outros debates como esse, talvez por conta da questão da segurança alimentar mesmo, porque ela é extremamente estratégica, né? O alimento é muito estratégico, o sistema alimentar, ele envolve tudo, ele envolve os ecossistemas, ele envolve a produção de alimentos, ele envolve o ambiente alimentar onde a gente come, ele envolve a saúde das pessoas, o bem-estar, né? Lazer, cultura, é muito abrangente, né? Mas eu fico feliz de ver que pessoas estão aí tentando discutir caminhos para esse país, né? Acho que é um pouquinho disso que, pelo menos eu senti no grupo, né? Bom, e esse futuro, né? O que a gente pode fazer para transformar esse futuro? Então, eu fiquei muito contente de estar aqui, de perceber esse fundo né, esse ideal mesmo, e eu acho que a gente tem mesmo que se juntar e pensar, né, um modelo de país. Acho que a gente não tem, né, um projeto de país, né, e esse projeto de país talvez venha surgir dessa forma, né, um grupo aqui, outro grupo ali, e as pessoas começarem a olhar para esse país e pensar num projeto de país. Muito obrigada, foi um grande prazer, estou à disposição quando precisarem. E também poder contar com vocês, a gente tem várias iniciativas, quem sabe a gente leva vocês também para essas iniciativas. Sem dúvida, Maria Rita, muito obrigado. E, então, eu acho que a gente fez justiça ao título que foi proposto,
que é a segurança alimentar e nutricional como um pilar da bioética da governança, né? Talvez o principal pilar, como você colocou, é estratégico, é central, é a base para a gente pensar o desenvolvimento brasileiro, né? Eu acredito, né? Não é só uma questão de fome zero, como foi dito, isso é muito importante, mas também é estratégico para o nosso modelo de indústria, e modelo também de organização social, urbana, no campo, né? Quando a gente está mencionando, né, as pessoas produzirem parte daquilo que elas comem na própria casa, né? Isso aí já é cidade sustentável, questão urbana, né? Aí isso se liga com vários outros problemas urbanos, de violência, que pode se reduzir, saúde mental, um monte, né? Então, a gente tratou de um assunto que é estratégico, realmente, e eu agradeço a todos aí por suas contribuições. Eu acho que a gente sai desse 1h30 de debate com uma perspectiva mais ampla do que a gente entrou, né? Então, um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau, boa noite. Bom fim de semana para todo mundo.